Esse mês nós estamos falando sobre esse tema especial, qual é a direção de Deus para a minha vida? Trazendo nota da necessidade tão expressiva e relevante para esse tempo, em ver tanta gente hoje confusa, em ver tanta gente hoje tentando achar uma direção, tentando buscar um caminho, não é? E nós nos falamos então sobre esse tema na quinta passada, começando ali, falando sobre o tema quem tem a presença, tem a direção. E abordamos sim os exemplares de alguns personagens da Bíblia Sagrada, como Daniel, como José, como Davi. A presença era com eles, e eles foram bem-sucedidos, foram prósperos, foram homens, na verdade, que o nome do Senhor foi glorificado na vida deles. E eu quero então, já que falei sobre a presença, quem tem a presença tem a direção, eu quero falar então sobre, mastigar um pouco mais com os irmãos sobre esse tema, tá bom? Maravilhoso. O que eu tenho que fazer para ter a presença do Espírito Santo? Eu vou me ater neste texto aqui e contexto todinho com os irmãos. O que eu tenho que fazer para ter a presença do Espírito Santo? Este foi um tema que nós abordamos há pouco tempo na escola bíblica de crescimento, e nós vamos seguir avante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, enquanto vocês abram as suas Bíblias em João capítulo 14, versículo 16 e 17. João capítulo 14, versículo 16 e 17. Aleluia. Responda para você mesmo. O Espírito Santo, ele governa as suas decisões, ou você apenas pede que ele abençoe aquilo que você já decidiu? Vou repetir a pergunta. O Espírito Santo, ele governa as suas decisões, ou você apenas pede que ele abençoe aquilo que você mesmo já decidiu? Glória a Deus. Vamos ler a palavra? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Segue, mais um. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Digam amém. Eu quero ler também mais um texto, que é Atos capítulo 2, versículo 38. Glória a Deus. Atos 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muitos querem sentir a presença do Espírito Santo, mas ainda não conseguem compreender de verdade o que a Bíblia Sagrada está falando sobre isso, nos ensina ainda sobre esse tema. E fazendo aqui um pensamento sobre tudo isso, vamos ver sobre uma árvore que ela não é conhecida pelo barulho. Essa é uma pérola. Uma árvore é conhecida por os seus frutos. Então guarde isso, uma árvore, ela não é conhecida pelo barulho, mas ela é conhecida pelos frutos. O Espírito Santo, embora para muitos ainda há uma interrogação muito grande sobre esse tema, quero dizer que ele não é uma força. O Espírito Santo, ele é Deus. Para nós aqui, ele é a terceira pessoa da Trindade.
E Ele é um amigo tão especial, e eu gosto de falar sempre amado Espírito Santo, na hora das orações, na bênção apostólica também, porque o próprio Jesus Cristo nos inspirou e nos ensinou a nós então receber o Espírito Santo para que estivesse conosco, porque cada um de nós, quando está cheio, quando tem Ele na nossa vida, quando tem Ele nos nossos momentos, pode ter certeza, nós teremos uma vida abundante, uma vida bem-sucedida. Então, o que fazer então para receber o Espírito Santo na nossa vida? Primeiro, nós temos que se arrepender e crer em Jesus. Ou seja, quer mesmo saber a porta de entrada? É o arrependimento. O Espírito Santo, ele é dado àqueles que já pertencem a Cristo. A partir do momento que você reconheceu através da palavra, a fé foi gerada ao teu coração, foi ativada dentro de você, crendo em Jesus Cristo, no único Salvador e Senhor. Eu sempre falo essa palavra, no único Salvador, mas não apenas Salvador. O Senhor deseja também ser Senhor da minha e da sua vida, para que nós possamos ter uma vida plena na sua presença. Então, Atos capítulo 2, versículo 38, vai falar aquilo que nós lemos sobre esse arrependimento e fé nesse Jesus Cristo que está vivo. Efésios capítulo 1, versículo 13, tem uma palavra dizendo: tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. João capítulo 3 vai falar sobre o novo nascimento, isso pela ação do Espírito Santo. Não existe nenhum de nós aqui que recebeu o Espírito Santo que ficou com a mesma natureza que nós carregávamos antes. A Bíblia nos diz que quem está em Cristo, nova criatura é. E aí nós precisamos então a pensar um pouco mais sobre esse arrependimento. O que nós entendemos sobre esse arrependimento? Quando para nós passarmos este nível aqui agora, para receber o Espírito Santo sobre a nossa vida, escute, não é um arrependimento, na verdade, que ele passa a ser simplesmente na mente, que isso é mais um remorso que acontece na nossa mente, mas amanhã talvez nós começamos a praticar os mesmos erros, as mesmas falhas, os fracassos no nosso dia a dia. É comum no nosso tempo hoje não ter um arrependimento verdadeiro, mas sim um remorso dentro de nós, e a gente aproveita e carrega uma culpa, vai trazendo, a gente até e vai andando com muita desculpa, dizendo: Senhor, eu quero até vencer, eu quero, mas olha, está difícil porque esse vício, olha que eu carrego, eu tentei não ir, mas olha, esse vício foi maior, as forças foram maiores e me levaram. Eu quero te dizer que existe um arrependimento verdadeiro que está em Jesus Cristo. 1 João no capítulo 1, versículo 9, olha o que diz essa palavra poderosa. O que é esse arrependimento verdadeiro? Que ele diz para todos nós: se nós confessarmos os nossos pecados, para quem? Para Ele. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Escute, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que te afasta do teu Pai, do teu Deus poderoso. Pecado é tudo aquilo, na verdade, que distancia você, que levanta cerca, que levanta barreiras. Pecado é isto. Mas o Senhor, Ele veio, se você dar essa legalidade para Ele, é impressionante, irmãos. Olha, o trabalhar de Deus na vida de qualquer um de nós aqui. Por isso que a gente aqui tem que viver essa palavra em nós, olhar para qualquer ser humano da terra, sem fazer distinção dele, e olhar com o olhar de Jesus para a vida dele, e amar essa pessoa, independente da situação, do nível que ela está vivendo. Talvez o contexto social dela seja complicado, mas escute,
aonde a gente vê uma pessoa que está dando atenção à palavra do Senhor, seja ela aqui dentro, seja na esquina, seja num baile talvez, seja numa boate, aonde for, se ela para ouvir a palavra do Senhor, eu quero te dizer uma palavra do céu nesta noite. Aquela pessoa que para receber a palavra ela diz que ela vai, e ela não volta vazia, mas antes ela tem que fazer, ela faz o que precisa fazer no coração de cada uma dessas pessoas. Eu lembro de uma cena que parecia ser um desastre para nós. Nós fomos fazer um evento lá em Bugaçu, na praça da cidade, junto com a igreja que estava ali plantada na época, e eu lembro que 100 metros tinha uma boate muito famosa lá, e eu lembro que eram dezenas, centenas e milhares de pessoas para aquela boate, muito grande, um movimento. Eu até pensei assim, quando eu vi tanto carro chegando, eu falei, poxa, vai ser uma cruzada, mas só passavam direto. A praça tinha muito estacionamento, e nós estávamos operando com o nosso caminhão lá, e eu lembro que, do nada, começamos a cruzada, um som também era compatível, até cobriu um pouco o som que estava lá, que estava virado para a gente também, mas o som era mais forte, mas do nada faltou energia no bairro. A gente percebeu um caminhão da Enion chegando, ali, passando ali, olhando assim, os funcionários trabalhando, mas eu falei, normal, e a gente continuou, e então eles foram lá e, de repente, na quadra inteira faltou energia, inclusive na boate faltou energia, mas, para surpresa de, talvez, deles, que eu creio que foi surpresa, que eles chegaram lá para até ver o que estava acontecendo, o próprio caminhão da Enion parou lá também na praça para observar, porque ele pensou que a gente tinha puxado energia também ali, a eletricidade do próprio poste ali e tudo, por isso que eles desligaram tudo, porque então o pastor que estava lá não tinha pedido autorização, aquela coisa toda da energia, mas como o caminhão tem autonomia, e deixa eu falar para você uma coisa, tudo parou, inclusive a boate, só ficou funcionando o nosso caminhão. E o que parecia ser um caos naquele momento, escuta só, faltou som lá. E aí, em vez desse pessoal da Enion ligar de volta a energia, não ligaram, eles vieram até a praça lá e desceram e ficaram, e eu fui até falar com eles e tudo bem, ele falou, deu algum problema? Ele falou, um transformador aqui e tudo. Mas como vocês estão ligados aqui? Ele falou, gerador próprio, nós viemos aqui, tudo equipado. Eu falei, que estrutura vocês têm? Deixa eu falar para você, o som do nosso caminhão, ele chegou na boate. E o que aconteceu? Dezenas de pessoas vieram para ouvir o culto. A maioria deles não quiseram, então, entraram nas suas motos, seus carros e dispersaram. Mas dezenas de pessoas encheu a praça e sentou naquelas arquibancadas assim em volta, porque elas queriam também ouvir algo. Eu disse que dentro de nós, cada um de nós aqui, tem um vazio, tem um buraco. Vamos lá, cada um de nós, eu disse quinta-feira passada aqui, e a gente tenta preencher esse buraco com muita coisa, vai tentando preencher aí esse buraco dentro de nós, esse vazio enorme, com muita coisa, e vai tentando. A gente pensa que está certo, e vai pegar algumas decisões nossas, e vai colocando dentro, mas deixa eu falar uma coisa para você, o buraco que existe dentro de nós, é do tamanho de Deus, e aí se a gente então, receber Ele, através desse arrependimento, você pode ter certeza que Ele vai preencher tudo que falta aí dentro. Essas pessoas na verdade que até frequentam a igreja, estão vivendo dia após dia e ano após ano, mas um vazio enorme, para ela nunca está bom. São pessoas que estão aqui dentro da igreja, sentem a presença de Deus, quando sai ali fora, acabou toda a alegria, e aí não tem nem prazer mais de cumprimentar os irmãos, de poder anunciar esse amor para quem tanto precisa, não fala nem para os irmãos, imagina que o que tem lá fora. E aí quando chega, escuta só, a árvore ela não é conhecida pelo barulho, guarde essa palavra, ela é conhecida pelos frutos, o que sai dentro dela, o que ela gera.
E aí essas pessoas vão para casa, e parece incrível hoje, porque muita gente está chegando agora dizendo: a crise de ansiedade chegou na minha vida. Estamos servindo ao Senhor com tanto tempo, trabalhando na obra do Senhor há tanto tempo, frequentando a igreja, ouvindo a palavra, mas o que está acontecendo? Por que essas pessoas estão passando por esse momento tão ruim, tão mal? Eu posso te dizer, talvez se seja um recomeço com Jesus, de verdade, porque talvez se a gente for fazer uma avaliação de nós mesmos, talvez o Eri não tinha se convertido de verdade ainda, porque é uma palavra um pouco dura, mas nós vir à igreja e não ter de prazer hoje para conversar com o nosso Pai que está aqui, eu não estou dizendo aqui que você deve chegar aqui e gritar, não é barulho, escuta só, não estou dizendo aqui que você deve aqui pular, se o Espírito Santo, e se você sentir à vontade aqui, mas quero dizer para você, uma conversa com Ele, de você sentar aqui e poder aproveitar essas 2 horas de culto e você entender. Nós demos um caminho na semana passada, escute, que o problema hoje de muitos de nós é não saber o que está fazendo na igreja. É vir à igreja, na verdade, porque talvez vai ter alguém aqui apresentável. Tem uma coisa que me deixa um pouco intrigado, quando tem as nossas comemorações de festas, a maioria dos nossos irmãos chega assim, tem ali um cartaz com muitos pregadores e cantores. Que dia que o cantor vem? Que dia que o pregador vem? Muitos de nós perguntam isso, porque eu só vou no dia que esse pregador vai vir. E aí, deixa eu falar uma coisa para você, é nítido, a gente está falando o seguinte: eu vou à igreja para poder receber. E aí, nós queremos que a igreja entenda, eu e você, para nós mudar um pouquinho desse nível que nós estamos vivendo hoje, é que eu e você devemos vir à igreja para oferecer um culto verdadeiro ao Senhor. Quer ver a tua vida mudar de verdade e virar completamente? É quando você compreender isso, que você deve na tua casa se organizar no seu dia a dia, mesmo no trabalho. Hoje é dia de culto, hoje temos um momento lindo para me apresentar na presença do Pai. Se você colocar isso no plano da tua vida diário, escuta só, a tua vida vai ter uma mudança completamente, porque o próprio Espírito Santo, ele reserva esse tempo especial, esse particular com você. Ele quer falar contigo, ele quer direcionar, ele quer governar toda a tua vida. E aí vai ser ele que vai governar, não é simplesmente aquela oração: Senhor, eu tomei esse caminho, abençoa, Senhor, abençoa o meu dia, porque eu tomei essa decisão, então o Senhor tem que me abençoar. E às vezes não é isso que o Senhor tem reservado para mim, para o Iri, para você. E aí você vê hoje muita gente dizendo: como eu estou cansado, mais igreja, tipo assim, o que eu estou fazendo? Eu quero te dizer nessa noite, se você entender o que Deus tem na tua vida sobre este momento aqui, meu irmão, tudo vai fazer sentido na tua existência, tudo vai fazer sentido. Escuta só, esse vício que você carrega, e às vezes, na verdade, até a gente que está aqui tem uns vícios terríveis, né? Esse vício que a gente carrega, na verdade, não vai ser nada, porque o nosso Deus, ele vai entrar em nós, ele vai fazer, ele vai tratar tudo que precisa ser tratado. Ele quer, na verdade, sim, trabalhar e fazer o que tem que fazer na minha vida, mas com muita eficiência, porque Ele é poderoso para fazer. Então nós devemos, primeiramente, oferecer aqui um culto verdadeiro. Só oferece um culto verdadeiro ao Senhor através de um arrependimento verdadeiro. Nós pecamos todos os dias, ou todas as horas, nós somos falhos, somos limitados, mas o Senhor, Ele contempla agora o meu coração e o teu coração, e Ele quer ver um coração sim, rendido aos seus pés. E você pode ter certeza, se você tem esse coração, você não mais virá ao culto com aquelas especulações, isso do que vai sentir aqui, das sensações. Você vai viver um tempo muito profundo na presença do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos
se arrepender de verdade do nosso dia a dia, para a nossa vida não ficar sem sentido como está nos dias de hoje. Escuta, nós precisamos ter fome de Deus. Se nós não sentimos essa fome dele todos os dias, todas as horas da nossa vida, se nós não nos alegramos na companhia do Espírito Santo, desde quando acordamos até quando nós vamos reclinar a cabeça para descansar, escuta, tem alguma coisa anormal na nossa caminhada. Se você ainda não se realiza no reino de Deus, apresentando, isso, até trabalhando, até fazendo o que precisa fazer, mas se isso é cansaço para você, está na hora de nós começarmos tudo de novo na sua presença, e falar: Espírito Santo, eu estou trabalhando na tua casa, eu estou fazendo a tua obra, eu estou visitando os lares, eu estou fazendo parte da reunião de oração, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou trabalhando nos ministérios, mas dentro de mim ainda tem um vazio. Espírito Santo, o que está acontecendo comigo? Peça para Ele agora direcionar toda a sua vida, porque você terá fome, você terá graça, vontade de fazer os trabalhos, isso, e você será uma pessoa muito bem sucedida na sua caminhada. Então, o primeiro passo é para ter o Espírito Santo na minha vida e na sua vida, um arrependimento de verdade, um culto de verdade. Não adianta a gente vir aqui se camuflar, botar uma roupa bonita e o nosso coração está longe dele. A gente até canta, a gente até adora com a nossa voz maravilhosa, pregamos a palavra, mas às vezes nosso coração está longe dele. E aí o Senhor deseja: eu quero esse coração aqui. Eu disse quinta-feira passada, às vezes não é nem essa voz aqui, ó, tá bom? Bonita que o Senhor deu para o pastor Eri, não é? Deu para você, meu irmão, minha irmã, não é? Às vezes essa voz aqui, ó, às vezes nem precisa você abrir essa voz, porque você não tem nem força para abrir a voz, mas abra o coração para Ele, porque Ele recebe, Ele escuta tudo que está aqui dentro. Ele conhece, é o único que conhece, que tem poder, que sabe tudo como é que está agora dentro de nós. Então, o que você deseja, meu filho, minha filha? O que você deseja? O Senhor sabe, na verdade, que você quer viver num ambiente da presença, quer carregar a presença, mas precisa ajustar algumas coisas. Então, primeiro é entrega de verdade, arrependimento de verdade, mas segundo, viver em obediência. E se você viver em obediência à palavra, automaticamente você vai viver num ambiente onde a presença do Espírito Santo está. Então escute, Ele vai te purificando todos os dias. A santidade do Senhor vai estar também neste ambiente. Ele vai direcionando cada passo seu, cada decisão sua, e vai dizendo: meu filho, isso não é mais para você. Este momento aqui não é mais para você, este lugar não é mais para você, esta mesa não é mais para você. Aleluia! O Espírito Santo vai direcionando tudo na sua vida. E aí, olha, você vai entendendo que a tua vida é para a glória dEle. Inclusive, a Bíblia nos diz em Coríntios que também o teu corpo é a morada dEle, a casa dEle. Diga amém, é verdade? Ele mora aí mesmo, Ele mora. Eu disse outro dia para um dos nossos irmãos, para a limpeza acontecer, quando a gente chega na presença do Senhor, é como se fosse um terreno abandonado, né? Que todo mundo, vizinhança chega, vê aquele terreno abandonado, e é natural, né? A gente precisa ter esse cuidado como cristão também. Às vezes perto da nossa casa tem um terreno abandonado, e nós queremos jogar alguns lixos fora. O que a gente faz? Olha para um lado, olha para o outro, vai lá na calçada e joga o lixo lá na frente. Nós temos uma casa missionária aqui, e não sei por que tem uns vizinhos lá, a gente coloca o lixo ali fora para o caminhão passar, mas toda a vizinhança sai de longe, irmão, para trazer o lixo para frente. E um dia eu peguei uma senhorinha, fiquei assim. Glória a Deus. Peguei uma senhorinha e ela chegou e eu disse: boa noite, minha irmã, tudo bem? Tudo bem? Ela ficou ali parada, paralisada. Eu falei: está tudo bem com a senhora?
Ela falou, eu falei, fica à vontade, pode colocar. Eu vejo a senhora colocando lista aqui todo dia. Todo dia? Tá tudo bem? O caminhão não consegue parar lá na sua casa. Ela falou, olha, eu estou morrendo de vergonha do senhor. Porque, né? Mas eu não tratei a senhora mal naquele momento. A nossa vida, quando não tem Jesus, é como esse terreno. E vai tudo que é entulho. E chega, né? E vai colocando, e além dos nossos entulhos, a vizinhança também. O adversário das nossas vidas também, tudo que é entulho, ele joga dentro de você. E vai jogando mesmo para poder enterrar você vivinho, sabia? E aí os teus sonhos vão embora. Ele não quer, na verdade, ver você limpo, ele quer você na miséria. Se já está ruim, para o inimigo ainda tem muita coisa para ele fazer, ainda para deixar as coisas pior ainda para você. Ele percebeu que ali tem uma facilidade de jogar mais entulho, então é isso. E aí, olha, é só a chegada do Espírito Santo, quando você, com arrependimento de verdade, fala, eu quero, Espírito Santo, que você venha morar na minha casa. E se você permitir isso acontecer, você pode ter certeza, escuta só, todo mundo aqui que anda com complexo de inferioridade, lá embaixo, tem gente que é para baixo demais, né? Para baixo, porque teve, tudo bem que teve uma criação terrível, né? As pessoas mais próximas até, né? E é nítido ver que até papai e mamãe direcionam umas palavras ruins para os seus filhos, né? Para acabar com ele mesmo, né? E aí um dia eu vi uma mãe chamando o filho de, você é um jumento. Eu falei, quem é a mãe dele? Não é? Tenha cuidado do que você fala, não é? Esse menino não vai dar em nada. Essa menina aqui não vai dar nada na vida, não vai prestar. E eu tive que chamar essa mãe para repreendê-la. Porque escute, é uma bênção que o Senhor te deu. E é um filho do Senhor. Ele só permitiu que nascesse aí como você fosse, né, a bênção para gerar esse menino, pai e mãe. Mas nós aqui, escuta, para acontecer essa limpeza, deixa o Espírito Santo chegar. Porque se ele chegar, ele vai começando a limpeza. E às vezes, um dia só não dá para limpar, sabia? Às vezes uma semana só não dá para fazer aquela limpeza do terreno. E você vai limpando e você vai percebendo que tem até uns bichinhos correndo, uns ratinhos, umas baratas, uns negócios correndo, né? Dentro do terreno e sobe. Se a pastora Késia vê a barata, ela pula do prédio. E aí, é esse detalhe. Mas o Espírito Santo, logo, logo, ele vai deixar aquele terreno totalmente limpinho. Se tiver até ondulado, né, deformado, ele vai planar esse terreno bonitinho, porque ele vai construir algo grande sobre a tua vida. Quem vai fazer isso? Ele, o Espírito Santo, vai fazer. O que preciso é só você permitir. Mas como assim? Ser verdadeiro com ele. Ser verdadeiro de verdade, porque às vezes nós não somos. Falamos que está tudo bem, mas não está. Falamos que nós estamos felizes em trabalhar para ele, mas nós não estamos. E aí as coisas não estão caminhando bem. Por quê? Porque o fruto que você está gerando mostra isso. Você vem na igreja quando você quer. Quando você não quer, você não vem. Se tiver uma coisa mais importantezinha para você, vamos lá. O que deve ser mais importante na sua vida? Diga, Jesus. Diga, Deus. Diga, o Espírito Santo. Ele não abre mão de ninguém. O primeiro lugar na tua vida, o Senhor não abre mão. Quer honrar ao Senhor, tudo na tua vida é Ele. É Ele. Então, nas oportunidades que você tem, escuta só. Durante a semana que tem, quantas horas? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quantas horas de culto você tem, meu irmão? Quantas horas de reuniões familiares você tem? Quantas reuniões de oração você tem? Coloca isso agora. Será que dá o dízimo da semana de horário? Escuta só. O que o Senhor deseja está aqui, ó. Eu estou dizendo assim, ó. Se você tem Ele na sua vida, tu não quer saber de mais nada, meu irmão. Tu está trabalhando lá. E aleluia. Daqui a pouquinho você vai glorificando o nome dEle. Você solta um louvor de adoração. Às vezes nem canta com essa boca aqui, canta com essa boca aqui.
e a lágrima começa a rolar, e às vezes alguém até olha, o que está acontecendo, você está chorando? E aí você vai falar assim, não, eu estou chorando de alegria. E aí o mundo lá fora vai falar assim, eu nunca vi ninguém chorar de alegria. É verdade, não sabe o que é, só vai saber quem experimenta a presença dele na sua vida. Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele quer fazer, e aí ele vai te purificando, ele vai nos purificando, o ambiente vai ficando um ambiente lindo, perfumado, cheiroso e cheio da presença dele. Ele quer fazer. Então entenda, vocês precisam ser lembrados que o nosso corpo, a nossa vida é um santuário do Espírito Santo, é a morada dele. E aí Romanos traz um alerta, capítulo 8, versículo 9, eu coloquei essa nota aqui dizendo, olha, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, escuta, é a palavra do Senhor, então nós não devemos, então, por favor, tenham esse cuidado, porque a Bíblia também nos diz que nós não devemos, Efésios 4:30 fala assim, ó, vocês também tenham cuidado para não entristecer. E aí, não ficou só no entristecer, ele falou assim, e nem apagar o Espírito Santo. Nós devemos ter esse cuidado, porque Tessalonicenses também vai falar, não apagueis o Espírito. Mas o que pode apagar o Espírito? O que pode? Nós conversamos sobre isso na escola bíblica. O que eu posso dizer para você? Uma coisa que entristece o Espírito Santo, antes de apagá-lo, vamos lá, a mentira. Vamos lá, o que mais? A amargura. O que mais? A imoralidade. O que mais? A falta de perdão. Isso, deixa eu falar agora para você aqui. Essas coisas, se elas encontrar um lugar na sua vida, na minha vida, isso vai virando, sabe o quê? Um câncer espiritual, que ele vai, na verdade, terminar destruindo a sua vida. Eu não conheço ninguém. Um dia eu disse para uma irmã, há uns 6 meses atrás, que ela falou, olha pastor, eu não quero mais contato com essa irmã não, eu não quero mais me relacionar com ela, dentro da própria igreja. No reino de Deus existe isso? Aqui, escuta, é uma grande brecha, que o inimigo está olhando assim, para jogar um entulinho lá, vai jogando um pouquinho, você não vai nem percebendo, o entulho vai chegando, e aí você vai guardando, cumprimenta já a irmã de longe, mas não quer relacionamento. Não, pastor. Aí chegou para mim e falou assim, não, pastor, eu não tenho rancor nenhuma dela. Eu não, né? Eu só não quero relacionamento com ela. Porque a Bíblia também me dá esse direito, que eu devo escolher as pessoas que eu devo me relacionar. Escuta, Jesus Cristo, ele olhou, aonde ele viu uma pessoa, na verdade ele não perdia tempo, meu irmão. Aonde ele viu uma pessoa, na verdade ali com o coração quebrantado, contrito, arrependido, ele chegava lá para tocar nessas vidas. E ele ensinou a mim e a você que devemos então ser seus discípulos e fazer exatamente como ele fez também. Então vamos, por favor, observar o nosso caminho que nós estamos trilhando, porque vem uma recomendação linda na palavra do Senhor. Sabe o que é? Efésios 5:18. Olha a recomendação da palavra do Senhor, enchei-vos do Espírito, e esse enchei-vos do Espírito aqui, não é apenas uma só vez, esse enchei-vos do Espírito aqui, tem que ser uma vida contínua, constante, porque o Pai, Ele quer nos dar cada vez mais, a medida deve ser recalcada, sacudida, transbordante para a nossa vida. Nós não devemos se conformar, poxa, mas eu já senti a presença do Espírito Santo, uma vez, 2 vezes, escuta, o que Ele quer, na verdade, é um relacionamento muito mais profundo com a gente, não é um evento qualquer, a gente se reúne às vezes nos nossos eventos, nossos congressos aqui a gente sente, né? Glorifica, exalta, mas na segunda-feira as coisas já passou, a gente sentiu simplesmente uma emoção, que massageou talvez o meu coração, ou uma palavra que eu gostaria de receber e ouvir do Senhor. Mas eu quero te falar algo e desafiar essa igreja, nós vivemos algo muito mais profundo que nós nunca vivemos antes. Vamos então chegar-se a Ele, com o coração mesmo verdadeiro, quebrantado diante da sua presença e dizer, Jesus nos perdoa por tudo. Até hoje a gente estava tentando aqui, ou brincando de servir o teu nome, mas pastor, o que é isso? É verdade,
Porque se a gente está aqui não sendo verdadeiro e não fazendo o que é verdadeiro para Ele, a gente está perdendo o nosso tempo. Eu quero te dizer que você deve entregar toda a tua vida para Ele governar. Se você entregar verdadeiramente a Ele, pode ter certeza, Ele não vai deixar nenhum entulho aí dentro não. Ele vai tirar tudo que necessário tirar, Ele vai tirar de tudo. E aí a tua vida vai ser transformada completamente, porque a palavra, ela é poder para a salvação, para a transformação de todo aquele que nele crê. O Senhor, Ele quer derramar sobre nós de forma abundante. Então, está aqui a palavra do Senhor. Ele quer nos usar. Ele quer ver esses instrumentos aqui, qualificados e totalmente cheios. E você vai ver os frutos. Isso, primeiramente na sua vida. E nós vamos ver os frutos também sobre a vida de todos os nossos irmãos dessa igreja. Quer ver uma pessoa cheia do Espírito Santo? Gálatas vai falar o que é isso. Como que eu vou identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? E aí nós vamos já fechando esse tema. Gálatas 5, 22, 23, coloque aí por favor, esse tema, que aí vai expressar exatamente o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito dessa pessoa, irmãos, o que vai sair de dentro é muito amor. Ela vai viver uma vida amável, a sua palavra vai ser maravilhosa, ela vai transbordar, ela vai tocar pessoas, vai ter pessoas que vão chegar perto de você e vai falar assim: irmã, eu quero andar contigo, eu quero estar perto de você, porque o que sai dentro de você são palavras de amor, o amor de Deus está dentro de você, é nítido ver Deus na sua vida. Também vai ter muito gozo, vai ter uma vida abundante na presença do Senhor, de alegria. Esse gozo aqui, na verdade, está falando de uma vida farta, uma vida, na verdade, alegre na presença do Pai. Essa pessoa, na verdade, todo momento para ela, está na igreja hoje, mas amanhã está cabisbaixo, acabou tudo, está sem chão. E aí é necessário já começar ligando para os irmãos: irmão, ora por mim, porque o inimigo está furioso. Escuta, quem tem a presença dele vai olhar para o inimigo como Davi olhou para o gigante. Escuta, todo o exército estava no campo de batalha, estava ali de prontidão. Ninguém enxergou o que Davi enxergou na vida daquele gigante. Todo mundo com medo, ficaram sendo ameaçados pelo inimigo. Então tem inimigo ameaçando a tua vida? Tem. E eu quero te dizer que essa depressão, ela vai embora em nome de Jesus. Essa crise de ansiedade desse inimigo que se levantou na tua vida, vai embora em nome de Jesus essa noite. Porque a presença dele é suficiente sobre a tua vida, meu irmão. Vai fazer sentido na tua história, se levante. O Davi, na verdade, quando chegou lá e viu aquela afronta, todo mundo ali, e viu aquele camarada gritando, afrontando o povo de Deus, a igreja do Senhor. Escuta, por favor. O Davi enxergou o que aquele povo nenhum estava enxergando ali. Imagina tanta gente ali, e servo do Deus Altíssimo, mas não enxergaram o que Davi enxergou. E eu quero te dizer que você deve, sim, se você carregar a presença dele, a presença vai fazer você enxergar as coisas de um outro ângulo. Esse probleminha aí não é nem comparável o tamanho do nosso Deus. Você vai apresentar para o problema quem é o teu Deus, e coloca na presença dele e fala: Jeová está aqui. E pode ter certeza, se ele governa a tua vida, ele vai fazer você então triunfar por uns caminhos maravilhosos na sua presença. Igreja do Senhor Jesus Cristo, tenha esta convicção, que vai ter mais dentro de você, vai ter paz. Pode estar acontecendo o que for, uma pessoa que tem paz, mas a maré está alta lá em casa, a tempestade chegou, a enfermidade chegou, paz na vida dela. Uma pessoa que está tudo bem, se você perguntar para ela como vai você, ela vai falar: vai tudo bem. Gente querendo ouvir ali uma palavra negativa, né? Vai tudo bem. E eu quero te dizer, para você que carrega a presença dele, embora o cenário seja difícil, quem não passa as complicações aqui?
Quem não passa lutas aqui, irmão? Quem não passa desafios constantes aqui? Quem não passa? Eu vou baixar minhas mãos porque eu passo constantemente, dia a dia, momento a momento. Então quero dizer para você uma coisa assim, ó. Ele está no controle de tudo. Ele está no comando de todas as coisas. Ele está no comando. Escuta, longanimidade. Pessoas, na verdade, que sabem administrar muito bem as situações adversas das suas vidas. E isso é fruto, é o Espírito Santo que gera dentro de você. É uma pessoa benigna também. A bondade do Senhor está sobre a sua vida. Uma pessoa cheia de fé. Uma pessoa que é mansa. Negócio bravo, não, lá fora. Aqui tinha uns irmãos que tudo queria resolver no facão, na faca. Não, deixa o Espírito Santo tomar de conta da tua vida, porque não é mais as armas naturais, não. São as armas espirituais que eu tomo à frente. A Bíblia nos diz que a nossa luta, escuta, não é contra a carne nem contra o sangue, é contra as hostes espirituais da maldade. E você, na verdade, é revestido das armas. Isso, a armadura, ela vem quando o Espírito Santo chega e ele tem legalidade para fazer o que precisa fazer na sua vida. Então, é isso que acontece. Eu quero que você fique de pé, por favor. Aleluia. Nós vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. O que é o Espírito Santo na sua vida? Eu procurei algo para poder aqui ilustrar, também fechar, e eu tentei rascunhar aqui, copiar alguma coisa. E até na escola bíblica também eu dei esse exemplo também, mas eu quero que você imagine que uma casa cheia de muitas lâmpadas instaladas, mas todas apagadas. Imagina esse cenário da Igreja Céu aqui agora que vocês estão vendo, muitas lâmpadas que nós colocamos aqui, mas imagine agora os interruptores todo desligado. Ou imagina ter aqui todas essas lâmpadas, mas a fiação não foi passada. O fio correto, o disjuntor certo, no lugar certo. Escuta, nós podemos até ter uma casa cheia de lâmpadas, mas se nós não colocar a fiação correta, e nós não direcionar ali até o interruptor para a gente pressionar ele ali e acionar ele, a luz não vai chegar. O interruptor da nossa vida que pode fazer a luz chegar é o arrependimento. Acenda esse interruptor agora. E aí você vai começar a ver que a tua casa, na verdade, tem energia o suficiente. O Espírito Santo, ele só precisa disso, que você o acione agora, para você ter uma vida abundante na sua presença. Você, como filho de Deus, como um servo dele, uma pessoa que milita, que trabalha no reino de Deus, a presença dele é essencial para você ser bem sucedido na tua caminhada. Escuta, líderes, pastores, todo mundo aqui, ó. O Senhor nos dá um tempo lindo, um privilégio lindo como Igreja Céu, irmãos. A oportunidade para nós tocarmos vida em todo o tempo. Porque quem tem vida dentro de você, não quer ficar só para você. A gente quer tocar em mais alguém. A gente quer levar em mais alguém. Porque ó, na nossa volta tem muita gente que está sofrendo. Escuta. O Espírito Santo, na verdade, ele quer te mostrar pelos olhos espirituais o cenário onde você vai estar participando, seja na vizinhança, seja no trabalho, na faculdade. Ele vai te mostrar pessoas que estão totalmente com essas luzes apagadas. Tem lâmpada já na casa dele, mas está totalmente apagada, e a escuridão não traz direção para ninguém. O que traz direção é a luz. E o Espírito Santo, ele é luz sobre nós nessa noite. Que o Espírito Santo, ele te incomode pela madrugada, ele te mostre, ele traga clareza para você. Muita gente indecisa. E aí eu pergunto para você, mais uma vez, é o Espírito Santo mesmo que direciona toda a sua vida? Você toma toda a tua decisão perguntando logo para ele? Ou você toma as decisões primeiro e só pede para ele te abençoar? E você acha na verdade que o Senhor está na frente disso tudo? Reflita muito sobre isso. E não deixe, por favor, não deixe essa luz apagar.
Não deixa, se existe alguma brecha, por favor, onde os entulhos estão chegando e os entulhos estão tomando de conta. E aí a força está se acabando, a esperança já foi embora. Uma pessoa que não sonha mais, já desistiu de tudo. Escuta, o Senhor quer te usar com muita graça, unção e autoridade, meu irmão. Você vai trabalhar para o reino ainda com muita alegria. Você vai ser uma pessoa que Deus vai usar com muita unção e autoridade neste lugar. Se levante como uma mulher de Deus, se levante como um homem de Deus, mas se levante para tocar pessoas, por favor. Vamos. Não se conhece a árvore pelo barulho. Não adianta a gente chegar aqui e orar, e pregar e cantar, sendo que ali fora os nossos frutos são outros. Não, está na hora da gente derramar e transbordar lá fora. Vamos tocar nos nossos irmãos. Não dá mais para ouvir irmãos desanimando outros irmãos. Esse povo é complicado, esse povo é difícil, aqui não dá para conviver mais. Escuta, talvez o problema está em você. Talvez ainda, na verdade, você não se apresentou verdadeiramente a esse Espírito Santo. Se você fizer isso, pode ter certeza, Ele vai te mostrar o que você deve fazer. E através da sua vida, o Senhor, Ele vai realizar, Ele vai tocar muitas vidas, em nome do Senhor. Eu pergunto nessa noite, tem alguém que deseja se apresentar a Ele, pedir perdão a Ele, mas com arrependimento completo mesmo, verdadeiro na sua presença? Quer mudança de verdade na sua vida? Quer ver Ele fazer completamente? E aí nós vamos ver o Senhor agindo e fazendo como deve fazer em nossos dias. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração, por favor. Peça a Ele um novo tempo. Se existe alguma mágoa, meu irmão, no seu coração, alguma tristeza no seu coração, alguma decepção, é muita gente frustrada nos dias de hoje. Isso vai embora no nome de Jesus. Isso, tu é um filho, tu é uma filha, um príncipe, uma princesa do Senhor. Diga para Ele que você deseja ter Ele como governo sobre a tua vida, meu irmão. Diga para Ele, por favor. Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Nós louvamos o teu nome, Pai. Aqui está os teus filhos, a tua igreja, que se reúne aqui nesta quinta. Aqui, Senhor, nós recebemos a tua palavra mais uma vez. Senhor, tu tens a legalidade para direcionar toda a nossa vida, Senhor. Todos os nossos irmãos, eu sei que o Senhor deseja fazer. Se o Senhor deseja, nós precisamos nos submeter à tua vontade. Sim, se apresentar a ti, Senhor, com coração, Senhor, completo, verdadeiro. Direciona toda a minha vida, Senhor. Tu tens legalidade para fazer, para realizar. Assim veremos os teus milagres. Sim, os dons do Espírito Santo sendo derramados sobre esta igreja, transformando, Senhor, a vida de cada um de nós aqui neste lugar. Senhor, nos usa, Pai, em tuas mãos para tocar pessoas, para poder, Senhor, ver elas sendo transformadas em ti e sendo salvas em teu nome. Senhor, nos apresentamos, Pai, na tua presença nesta noite e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo.